Seja bem-vindo ao Sobre Bíblias, né? Isso aí. Seja bem-vindo ao Sobre Bíblias, e em outubro a gente celebra a Reforma Protestante, né? Nós comemoramos a Reforma, somos reformados protestantes e calvinistas e comemoramos a Reforma Protestante. É um evento especial para todo o cristianismo no mundo, né? Uma continuação aí da operação de Deus na igreja, e eu trouxe aqui alguns livros para você celebrar e aprender sobre a Reforma Protestante. Então o vídeo de hoje é dedicado a mais um ano da Reforma Protestante. Eu estou falando mais um ano porque ele pode ser visto em qualquer ano. Eu vou trazer para vocês alguns livros muito interessantes e muito bons para você entender o que foi a Reforma, o que nós cremos e ensinamos, e isso é atemporal. Enquanto esses livros estiverem no mercado, você consegue comprar e aprender. São os melhores livros que não são todos, porque senão o vídeo ficaria muito grande. Então eu selecionei, sabe? É uma seleção bem interessante para vocês. E antes de passar para a lista de livros, ó, tá aqui, ó, bem alta. Eu vou convidar você a se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com aquele seu irmão que está aprendendo sobre a Reforma ou que tem curiosidade, né? E mais, eu vou deixar o link desses livros na descrição do vídeo. No primeiro comentário, tá? Vai no primeiro comentário, você vai ver o link lá. Se você quiser ver eu explicando cada um deles, fica no vídeo. Se não, só ir lá e comprar o livro. Eu recomendo que fique, né? E fique até o fim para você entender cada detalhe dos livros que eu vou trazer. Tem livro mais antigo, de história anterior à Reforma, tem posterior, enfim, tem muita coisa boa no vídeo de hoje. Vamos lá então. Para começar, eu quero que você entenda o que foi o cristianismo antes da Reforma e no período da Reforma. Isso é muito importante e, na verdade, é muito interessante também, tá? Vai ajudar muito a compreender o motivo da Reforma e por que nós devemos continuar a Reforma Protestante, né? O livro que eu tô falando para vocês é o livro do John Foxe, o livro dos Mártires. É um dos livros mais importantes da minha biblioteca. Conta como os cristãos foram martirizados do segundo século até o século XIX, XVI, se não me engano, né? Eu não lembro agora até onde vai, mas é um livro que mostra cristãos sendo mortos por católicos, entende? Então ele fala sobre isso. Muita gente, quando vê o livro dos Mártires, acha que ele fala do primeiro século, do primeiro e segundo século, mas não. Ele começa no primeiro e segundo século, tá? Ele passa pela Reforma também. O John Foxe colocou muitos dados históricos. O John Foxe colocou muitos dados históricos e você precisa conhecer a nossa história. Essa edição, eu não sei se existe mais, mas é uma edição da editora Pão Diário, que ela era colorida, tá vendo? Com bastante detalhe, um design muito bem feito. E se você achar essa, compra. Se não achar, eu vou colocar na descrição, no link, né, que eu falei, vou colocar a edição que eu achar com preço melhor para você ter acesso, tá bom? Então o primeiro livro, para você entender um pouco da necessidade da Reforma, na minha opinião, o livro dos Mártires, do John Foxe, tá? O segundo livro, eu considero o livro mais importante da Reforma, né? Por que o livro mais importante da Reforma? Ele vai mostrar a característica do protestantismo e a batalha teológica que nós travamos desde a Reforma Protestante. O livro é Nascido Escravo, de Martinho Lutero, e essa edição aqui da Pencal Editora é uma edição completa, tá? Tem um livro desse aqui circulando por aí, que é uma edição enxuta. Eu não gostei daquela obra, eu acho que eles deviam ter colocado o completo desde o início, tá? Aí a Pencal Editora, ó, que é a editora da família cristã, né, lançou aqui uma edição completa do livro de Martinho Lutero. Aqui você vai ver o estilo de Martinho Lutero ao debater sobre a fé. Você vai ver que ele era bem enérgico, igual nós somos, né? E algumas pessoas reclamam. Você vai perceber que nós sempre fomos assim, os protestantes sempre foram enérgicos ao combater as heresias, né? E defender a nossa fé. Você também vai ver que os argumentos do passado são os argumentos do presente. Eles continuam iguais, nesse e na outra obra. Enfim, de certa forma, né? De forma geral, aliás, é importante você entender como os reformadores conversavam sobre as doutrinas da graça, digamos assim. Nesse caso aqui, Martinho Lutero responde a Erasmo de Roterdã acerca do livre-arbítrio e a salvação pela graça, tá? É um tema polêmico até hoje, né? Hoje em dia seria o mesmo que arminianismo e calvinismo. Aqui é luteranismo contra catolicismo, tá? E é por isso que às vezes a gente fala, o pessoal acha ruim, que os
os arminianos de hoje são os católicos do passado. Eles não gostam, eu sei. Mas se você ler isso aqui, você vai ver que faz sentido. Então vale a pena ler. Nascer de Escravo, essa obra aqui é bem barata, você acha em qualquer lugar, mas eu vou deixar o link no comentário também, beleza? O outro livro, que é um livro que eu considero assim, a melhor expressão da história da Reforma é o livro do Carter Lindbergh, tá? É Lindbergh, não sei como é que fala. Aqui, ó, Carter Lindbergh. É um livro que foi lançado quando a Reforma fez 500 anos. Ele tem um selo aqui no meu, ó. Ele foi lançado quando a Reforma fez 500 anos e traz um estilo mais poético do Carter, enquanto ele narra os eventos da história. Ele narra exatamente a Reforma Protestante. Ele não começa muito antes, tá? Se não me engano, ele vai citar 1400 também, vai daí para frente, tá? Então esse é, na minha opinião, o melhor livro a respeito da Reforma Protestante que eu já tive a oportunidade de ler, tá bom? O link vai estar na descrição. É um livro relativamente fino, mas que traz muito conteúdo, tá? É bem interessante você ter acesso à informação. Então olha só, eu falei aqui sobre o pré-reforma, tá? Falei sobre a polêmica da reforma, Martim Lutero. Falei sobre a história da reforma, que é a história mesmo. Tudo isso aqui você precisa saber, tá? É importante. Esses dias um pastor veio aqui no canal e falou assim, eu sou pastor, mas não entendo de nada de tradução, e a minha tradução preferida, tipo assim, ele sentindo orgulho de ser assim, né? Eu diria que esse pastor não devia sentir orgulho de não saber as questões simples, sabe? Eu acho que o pastor, ele tem que saber mais do que o membro, e infelizmente a gente vê que às vezes isso não acontece. O membro, ele acaba se dedicando mais do que o pastor. Então você que é pastor, que é protestante, deve conhecer, não deveria não, deve conhecer a história da Reforma, porque faz parte da sua história. Você vai ver que você, de certa forma, é muito parecido com Lutero, ou com os católicos. Você vai perceber, é nítida a diferença entre os dois, tá? Um outro livro que eu uso aqui, muito mais para pesquisa, mas que já extraí muita coisa dele, é o livro do Ernest Mayr, Raízes da Teologia Contemporânea. Cara, esse livro aqui da cultura cristã dessa vez, ele tem uma linguagem tão simples, aqui o Ernest tem aqui atrás, ó, ao mesmo tempo tão cheia de conteúdo acerca da teologia, né, quando fala raízes da teologia, porque ele vai voltar lá atrás e falar, não, isso aqui foi assim no passado, eles criam assim. Vou até ler aqui um pouco do sumário para vocês entenderem qual é desse livro aqui, ó. Ele é dividido em partes, né? É o único livro que eu vou ler o sumário, tá? E são muitas partes, ele vai ter aí ao total de 3 partes, com 7 capítulos, que vai tratar do liberalismo teológico no final. Vou até ler essa última parte aqui, Raízes da Teologia Contemporânea. A gente vai voltar lá atrás e ver como que nós chegamos até aqui, tá? Por exemplo, o capítulo 7, ele vai começar falando do liberalismo teológico. Aí na primeira parte ele vai definir o que é liberalismo, na segunda parte ele vai falar sobre a influência iluminista sobre a teologia, que gerou a teologia liberal, e aí vai falar sobre as inspirações contemporâneas do liberalismo. Vai falar sobre Kant, Hegel, né, são os dois principais que ele quis citar aqui, e aí ele vai desenvolvendo os temas. Então, estou falando aqui do capítulo 7, mas ele vai tratar lá do início, tá? O primeiro capítulo, por exemplo, é a Idade Média. Então é um livro que vai te dar muita informação útil acerca da Reforma e do pensamento da época da Reforma, tá? Tá aí. É um livro bem interessante para você entender o que é ser protestante, como funciona a nossa mente, como é que tentaram abater a nossa mente ao longo dos anos. Eu tenho 3 livros aqui que vão mostrar um pouco do que nós cremos em certos pontos especiais, porque são pontos que eu vejo que tem problemas na internet. Muita gente fala de várias formas sobre isso aqui. Então são indicações para você para te ajudar a entender como os calvinistas pensam acerca de temas importantes, tá? Eu vou começar falando sobre o livro do Joel Bick, né? Foi lançado há um tempo atrás pela Fiel, Espiritualidade Reformada. Como é que nós acreditamos e cremos a respeito da teologia não é espiritual, da ação do Espírito Santo, entendeu? Tanto é que o Bick colocou aqui embaixo uma teologia prática,
Eu não estou conseguindo ler porque está ao contrário, né? Para a devoção a Deus. Como é que nós cremos e vivemos as doutrinas do Espírito Santo? É isso, entende? Então, é um livro importante, vai mostrar mais conteúdo histórico para vocês, né? E vai te ajudar a entender como é que a gente crê. Até hoje nós cremos do jeito que está aqui, tá bom? Vai haver diferenças de uma para outra pessoa, mas isso aí acaba não sendo um empecilho grande para ninguém. Eu não estou achando o sumário aqui dele. Eu comi o sumário do livro. Deixa eu ver. Aqui, o sumário, tá aqui, ó. Ele vai começar, por exemplo, falando sobre Calvino e a piedade. O segundo capítulo, eu falei que ia falar do sumário só de um, né? Mas é porque esse livro aqui é antigo, pouca gente fala dele agora. Dando sentido aos paradoxos de Calvino sobre a segurança da fé. João Calvino, mestre e praticante da evangelização, prática puritana da meditação, por exemplo, o uso didático da lei, tudo isso vai estar aqui. E aí depois vai tratar de certas pessoas, como por exemplo, evangelização radicada na escritura, o exemplo puritano, depois Anthony Burgess sobre a segurança, a vida e escritos de John Brown, de Haddington, então vai falar de pessoas que foram importantes do período da Reforma, tá? É um livro que eu acredito que faça falta hoje, sabe? A gente precisa falar um pouco mais sobre ele. Falamos do passado, mas a gente precisa voltar a falar sobre ele, beleza? Eu acho que vai ser até a capa do vídeo de hoje, vai ser isso aqui, que eu acho bonita essa capa. Depois disso, eu quero que vocês conheçam um pouco sobre a nossa doutrina e a nossa defesa da fé a partir de John Knox. Então eu acredito que um livro que você precisa ler sobre a reforma é esse, ó, John Knox sobre predestinação. É um livro grande, com uma linguagem um pouquinho mais acadêmica que o padrão, né, mas que vai ajudar vocês a entender como é que os arminianos, né, se levantaram contra os protestantes acerca de uma das doutrinas mais protestantes que surgiu na época da Reforma, que é a predestinação, tá bom? O livro ele é apresentado como uma conversa, como se eu estivesse respondendo a alguém em cartas, entende? Então, às vezes, pode até confundir um pouco, mas a editora Thomas Nelson colocou uma questão que ajuda, né? Que é essa aqui, ó, 21ª parte, por exemplo, ó, o adversário, né? Aí ele coloca o que John Knox escreve sobre a grande questão do adversário dele, e depois ele vai trazer a resposta. Tá aqui, ó, resposta, tá vendo? E esse é um debate um pouco maior do que o normal. Por exemplo, aqui em adversário, ele vai trazer o argumento do adversário. E nesse caso aqui é uma folha inteira, tá? Ó. O argumento começa aqui e ele termina aqui do outro lado. E aí começa a resposta de John Knox, também com um texto mais enérgico, assim como Lutero, só que aqui um pouco, eu acredito que seja um pouco mais acadêmico, mas não é difícil de entender, tá bom? Ele vai fazendo assim, ó, e aí passa para outra parte, tá vendo? É como se fosse uma carta, sabe? Eu recebo uma carta, eu comento aquela carta e respondo aquela carta. Então, John Knox sobre predestinação, acho que é um livro, sim, que vocês precisam conhecer e ler, de preferência, né? Para encerrar a minha lista, muita gente achou que eu ia trazer Berkhof, né? Mas não, cara. Berkhof é um livro que todo mundo já conhece e, na real, é um ótimo livro, sabe? É o meu preferido a respeito do que eu vou falar. Porém, bom, já que você chegou até aqui no estudo, e caramba, você deve ter visto muita coisa aqui no canal, eu quero te dar um presente, né? Você sabe que eu relancei, né? Eu não relancei não, né? Eu lancei a 3ª edição do Texto e Contexto, meu livro, né? Tá aqui no canal, um livro sobre leitura e interpretação da Bíblia, já falei sobre ele sobre Bíblia, já falei sobre ele no Teologia Eatre, enfim, eu vou dar um presente para você. Você vai poder comprar o Texto e Contexto pelo custo dele. Então você só vai pagar o preço do livro, tá? Você vai usar o cupom de desconto que está aparecendo na tela agora. Então vai na Wiclap, o link está na descrição desse vídeo, coloca o cupom de desconto e você vai comprar pelo preço de custo até dezembro de 2023, tá? É isso aí, é um presente para você. Texto e Contexto para você ler e interpretar a Bíblia Sagrada pelo preço de custo, beleza? Agora sim, vamos continuar com o vídeo aqui que já está terminando. Vamos lá. A gente tem um livro de Bavinck que ele dá uma esquentada no coração, sabe? Sabe quando você lê e parece que a pessoa, né, nesse caso Bavinck, está do seu lado conversando com você? Cara, é isso que Bavinck fez com o livro As Maravilhas de Deus. É uma obra aqui da
da editora Thomas Nelson. Essa aqui é uma linguagem simples, porque a Bavinck quis fazer uma linguagem simples, vou estar até amassado aqui já, ó, né? E é aquele texto que você vai lendo e, cara, você vai participando da conversa, sabe? É muito interessante ler As Maravilhas de Deus de Herman Bavinck, que é uma teologia sistemática básica, tá? É como se o cara tivesse mesmo te explicando com toda calma, com toda paciência. Para quem não sabe, Bavinck, ele é autor de uma das teologias sistemáticas mais completas da história, né? E só que lá é acadêmico, lá é coisa de academia mesmo, e é muito conteúdo. Falar sobre a graça de Deus é 5 folhas a introdução, entendeu? A introdução é assim, e aí depois ele começa a desenvolver. Aqui não, aqui ele vai te dar aquele bate-papo, sabe? É assim que funciona, é assim que a Bíblia ensina, né? E é bem fácil de entender, é muito legal. Vou ler um pedacinho com vocês para encerrar o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, curte o vídeo e coloca aqui nos comentários qual livro sobre a reforma você quer indicar também, tá? Lembrando que aqui no canal eu ia falar Teologia Ata, aqui no Sobre Bíblias é você que faz o conteúdo, então se inscreve no canal e fica ligado na aba Comunidades, porque é de lá que vem o conteúdo que aparece nos vídeos, né? Eu nem sei onde está o texto, ó, As Duas Naturezas de Cristo. Bavinck escreve da seguinte forma, e você fica aí com a capinha do Bavinck e eu lendo um pouco para vocês, né? Eu vou ler aqui um parágrafo, 2 parágrafos no máximo, tá bom? Se Cristo, de acordo com o testemunho dos apóstolos, ocupa um lugar tão elevado, não é de se admirar que toda sorte de atributos e obras divinas lhe seja atribuída. Além disso, vemos que até a natureza divina é reconhecida nele. A figura da pessoa de Cristo na Escritura é singular. Por um lado, ele é verdadeiramente homem, pois se fez carne e veio em carne. João 1,14, João 4, 2 e 3. Ele tinha a semelhança de carne pecaminosa. Romanos 8, capítulo 3. Ele é descendente dos patriarcas. Romanos 9, versículo 5. Da descendência de Abraão. Gálatas 3,16, da linhagem de Judá, Hebreus 7,14, e da geração de Davi, Romanos 1, versículo 3. Ele nasceu de uma mulher, Gálatas 4, versículo 4. Compartilhou da nossa carne e sangue, Hebreus 2,14. Jesus tinha um espírito, Mateus 27,50. Uma alma, Mateus 26,38. Um corpo, 1 Pedro 2,24. E era completa e verdadeiramente humano. Como criança, ele cresceu em espírito, sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus teve fome e sede, tristeza e felicidade. Era comovido pela emoção e afeto, pela raiva. Ele se colocou sob a lei, sendo obediente até a morte. Jesus sofreu, morreu na cruz e foi sepultado em um jardim. Ele não tinha formosura. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, o homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Isaías 53, versículo 2 e 3.